Caros alunos, essa aqui é a parte 2 do capítulo 7, em que a gente tinha explicado como que é a teoria do Kimura. E, então, continuando, na aula passada, a gente fazendo uma breve recuperação, né, a gente tinha falado de que a taxa de substituição dos aminoácidos de uma cadeia de proteínas ou do DNA, né, dos nucleotídeos de uma cadeia de DNA, ela dá uma ideia para a gente de como está ocorrendo a evolução. E a gente viu de que, na verdade, a taxa de evolução do nucleotídeo é mais rápida do que a do aminoácido, né? Pois o aminoácido, ele, na verdade, ocupa 3 nucleotídeos, e os nucleotídeos, eles frequentemente sofrem mutações que são sinônimas, né? Então, o nucleotídeo vai mais rápido. Mas a taxa de evolução, ela é mais ou menos constante. Então, ao longo do tempo, o número de mutações acumuladas aumenta. E a gente deu vários exemplos que também demonstram que a taxa de heterozigosicidade é muito alta. E aí, finalmente, a gente falou sobre genes homólogos e parálogos, né? Então, de que é importante a gente comparar genes ortólogos. Porque os genes parálogos, eles marcam o evento de duplicação do gene, não o evento de especiação daquela cópia do gene que foi duplicado. Então, por isso são genes parálogos, né? Eles estão evoluindo em paralelo, né? E, claro, que a distância entre as cadeias alfa de uma espécie e as cadeias beta da mesma espécie, ela é tão grande quanto as cadeias alfas de uma espécie em relação às cadeias beta de todas as outras espécies, o que marca a duplicação do gene lá atrás, ao invés da especiação, que é muito mais recente, em que ocorreu em paralelo nas duas árvores, porque a mesma espécie sofreu especiação e aí deu origem a uma nova linhagem, né? Em onde as duas genes duplicados também estão presentes, a cadeia alfa e beta, né? Bom, aí finalmente de que evolução molecular parece mostrar um relógio molecular geral. Isso aí é super importante, porque de todas as 3 pontos levantados pelo Kimura, o mais importante é o relógio molecular que tem sido usado. A gente usa a semelhança entre genes, na verdade, a gente usa parcimônia cladística, né? Ou os métodos de máxima verossimilhança para a gente construir filogenias, baseado na ideia de que conforme o tempo vai passando, vai acumulando mais diferenças. E essas diferenças são compartilhadas pois estavam presentes no ancestral. E então a gente usa fazer filogenias moleculares e testar elas contra as filogenias obtidas com dados morfológicos. Então, todas as ideias do Kimura, a mais importante provavelmente foi a da deriva genética aleatória, que faz com que as moléculas funcionem como relógios, que marcam tempo desde que ocorreu aquele evento de cladogênese, né? Então, o Kimura defendeu que a deriva explica o relógio molecular, enquanto que a seleção natural não consegue fazer isso. Porque a seleção natural, ela rapidamente provoca mudanças e depois conserva os organismos mais ou menos parecidos. Então, aqui eu só estou mostrando para vocês a evolução do cachorro. Que se vocês olharem, né, usando técnicas moleculares, a gente faz uma filogenia de todos os canídeos, né, e a gente observa que, por exemplo, verdinho aqui são os cães da América do Sul. Então, o lobo-guará, o cachorro-vinagre, os Cedossentaus, né? Então, as várias raposas e lobos, né, que estão presentes, né, na América do Sul. E você vê de que eles são um grupo irmão dos lobos, coiotes, chacal e o cachorro caçador da África, né? Então, essa diversificação aqui do grupo do lobo e do cachorro ocorreu há mais ou menos uns 3, 4 milhões de anos atrás.
essa divisão aqui desse grupo, né, é por volta de 7 milhões de anos atrás, que é mais ou menos a época que tem a diversificação dos cães da América do Sul e você tem a diversificação das raposas, tá bom? E essa divisão ocorre por volta de 9 a 10 milhões de anos. Então, a maioria das espécies que hoje a gente vê, elas sofreram radiação por volta de 10 milhões de anos atrás. E o grupo irmão de todas as raposas, elas são raposas que ocorrem e cachorros, né? São raposas que ocorrem nos Estados Unidos. Na verdade, isso aí faz sentido, porque os, os cães, eles evoluíram na América do Sul, desculpe, na América do Norte. Durante milhões de anos, eles evoluíram na América do Norte. E mais ou menos recentemente, por volta de 7 milhões de anos atrás, as raposas e os lobos invadem a África, a Ásia, assim por diante, né? O chacal, o cão africano, e as raposas que vão para o Ártico, para a Europa e assim por diante. E, simultaneamente, por volta de 3 milhões de anos atrás, uma diversificação de cachorros que estava ocorrendo na região tropical, no México e assim por diante, invadem a América do Sul. Então, antes de 10 milhões de anos atrás, só tinha cachorro na América do Norte. E por volta de 7 milhões de anos atrás, ocorre a grande diversificação dos lobos e das raposas que saem da América do Norte, vão invadir a Ásia, a Europa e a África, né? E, inclusive, chegou na Austrália, né? O dingo. Mas eles pegaram carona com o Homo sapiens sapiens, o homem moderno, né? E a gente tem, por volta de 3 milhões de anos atrás, essa linhagem que estava se diversificando fazia uns 7 milhões de anos ali no México, na região da Flórida, uma região mais tropical da América do Norte e Central, eles conseguem invadir, quando formam isso do Panamá, conseguem invadir. Então bate com a geologia, bate com a história, e é muito interessante, porque esses dados estão vindo das moléculas. Não é só a paleontologia que está nos ajudando, é a morfologia dos grupos recentes. São os dados moleculares. Então, Kimura é super importante. O leão também conta uma história interessante, né? De que a maior parte dos leões surgiu. Então, aqui a gente tem o guepardo, a jaguatirica, né? Leopardos padares, o puma côncolo, né? O puma, né? A onça parda, né? E aqui a gente tem a diversificação Neopheles nebulosa, né, Pantera nebulosa, né, que é fora do grupo, e se distanciou do grupo por volta de 17 milhões de anos atrás, né? E aí a gente tem o tigre, o leopardo das neves, a pantera onca, o leopardo e os vários leões, né? E o que é mais interessante de tudo é que boa parte da diversificação dos leões ocorre, né, por volta de uns 4 milhões de anos atrás, né? Entre 5 a 2,5 milhões de anos atrás. E o leopardo e a onça faziam parte desse grupo, né? E que se diversificaram entre 5 a 7,5 milhões de anos atrás. E os outros leopardos, e onça, e assim, desculpe, o leopardo das neves, o leopardo das neves, o tigre, eles são por volta de 11 milhões de anos, tá? Então, isso aí sugere que, como cachorro, boa parte dos predadores modernos surgiu nos últimos 10 milhões de anos atrás. E quem que tinha antes? Bom, tinha tigre dente de sabre, tinha cães-ursos, tinha outros bichos, né? Então, a fauna moderna surgiu por volta de 7 milhões de anos atrás. Então, esses dados aqui mostram um pouquinho de como ocorreu a diversificação dos animais e como a gente pega informação, principalmente dos eventos, quando eles acontecem, a gente aí testar a hipótese contra o registro fóssil. E às vezes o registro fóssil diz para a gente que está faltando fósseis e posteriormente a gente descobre, né, ou vai procurar, né? Bom, então as ideias do Kimura, elas também viram e falou, tá, mas quando a evolução molecular ocorre?
será que haverá efeito das gerações? Ou seja, será que o que que evolui mais rápido? Organismos que têm gerações curtas ou organismos que têm gerações grandes? E Kimura virou e falou: se a mutação ocorre devido aos efeitos do meio ambiente, provocando mutação em moléculas de DNA, independente da mitose ou da meiose, a taxa será constante e proporcional ao tempo. Então, veja, hum, quanto mais tempo passa, mais mutações são induzidas nas células, no DNA, e aí, quanto mais tempo, mais mutações. Tá? Então, é independente de gerações curtas, gerações compridas, né? É só existir, e essa molécula acumula erros devido aos raios gama, aos radioisótopos e assim por diante, e aí você vai evoluindo numa taxa constante. Cara, se a mutação ocorre principalmente na mitose, animais que têm muitas mitoses terão mais mutação que animais com poucas mitoses. Ou seja, animais com muitas mutações são os animais grandes. Animais com poucas mutações são animais de vida curta, com poucas mitoses entre gerações. Então, por exemplo, bactérias e amebas iam evoluir menos rápido do que drosófila, que evolui menos rápido do que a gente, vai evoluir menos rápido do que as baleias, né? Agora, se a mutação ocorre na meiose, animais que têm gerações curtas terão mais mutações ao longo do tempo que animais de vida longa com poucas gerações. Então, na verdade, não sabia nada na época e o Kimura fez 3 previsões baseado no qual efeito seria o mais importante. Bom, aí o pessoal usou o teste, esse é o Alan Wilson, né, um pesquisador da Universidade da Califórnia, né? Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu conheci uma aluna dele. Ele estava no hospital, ele desenvolveu câncer nos ossos, e justo na época que eu entrei, comecei a fazer doutorado. Então, eu fiquei amigo de uma aluna dele que, de vez em quando, ia no hospital visitar ele e ver como é que ele estava e como que ele ia voltar, né? Ele não voltou, né? Ele morreu com câncer nos ossos, né? Esse é um problema, principalmente nessa época, que o pessoal mexia muito com radioisótopos e com substâncias cancerígenas. Então, ele acabou morrendo, né? Muito biólogo molecular morreu nessa época, né? Bom, mas né, o Alan Wilson era brilhante, né? Uma das coisas que ele tinha propôs para testar as ideias do Kimura seria espécies com longo período de gerações, por exemplo, baleias, vão ser comparadas com espécies com curtos períodos de geração, por exemplo, camundongos, e eles iam ser comparados a um grupo externo. Então aqui a gente tem um braço em comum entre os camundongos e as baleias, quando eles estavam evoluindo em relação a, digamos, os cangurus, tá? O grupo externo, o canguru, né? O canguru é um marsupial e a baleia e o camundongo, eles são placentários, né? Mamíferos placentários. Então, eles estão mais próximos entre si. Então, você tem esse período em que eles evoluíram juntos, aí o ancestral deles, né? Cada um foi para um lado, e aí você tem um ramo A e o ramo B. Então, como o ramo C é em comum, vai ser o mesmo para os dois. Mas o B e o A pode ter mudado porque a baleia foi ficando maior e o camundongo foi ficando menor. Aí, eventualmente, as gerações se tornaram diferentes, e se tiver algum efeito, então veja, a gente está propondo testar, comparando essas 3 hipóteses, comparando o A com B. E como que você vai fazer? Ah, a gente vai fazer o seguinte: distância de 1 para o 2 é x mais a, y. Distância 1 para 3 é x mais z. E distância 2 para 3 é y mais z. Então, aí você faz um cálculo em que você, né, a distância de 1 mais 3 e a distância de 2 mais 3 você vai encontrar 2z, x e y. Aí você usa uma regra de 3 para calcular esse 2z, né? Então, é, né, aqui você tem essa distância 1
para 3 vai ser x mais z. A distância da espécie 2 para 3 vai ser y mais z. E a distância 1 mais 2 vai ser xy. Então, xy, né, a distância de 1 para 2 menos a distância de 1 para 3 mais a distância de 2 para 3 vai ser igual a 2z. Então, você divide essa distância por z. Você subtrai de xy menos xz e yz, aí você obtém 2z. Aí você divide essa distância por z, aí você obtém a distância em comum, depois você usa o z, subtraindo cada um dos dois para achar a distância x e a distância y. Então, esse aí é o teste, o teste, é, o teste né, dos 3 segmentos da árvore, né? E que você, então, deduz qual que era a distância molecular, né, do ramo C. Então, o teste de taxa relativa. Bom, o teste de taxa relativa descobriu que A é mais ou menos igual a B para muitas moléculas e pares de espécies. Mas, né, em casos como baleias e camundongos, existe um efeito de geração. Então, enquanto que para a maioria das espécies parece que o DNA, né, evolui independente do tempo, foi proposto que existe um motivo para isso. O motivo seria populações grandes demoram mais tempo para fixar genes do que populações pequenas. Em compensação, tem mais mutações. Então essas duas coisas se compensam, né? Então uma população pequena, ela fixa rápido, mas a taxa de mutação é lenta. Enquanto que uma população grande, né, ela é, fixa rápido, né? Ela demora para fixar, né, os genes, mas tem muitas mutações. Então as duas coisas iriam se equilibrar, né? Então, essa fórmula aqui, total de mutantes fixados por geração, deve ser 2N1 dividido por 2N, tá? Então, 1 sobre 2N é a chance de fixar, e que 2N1 é porque é o tamanho da população. Então, quando você divide essas duas coisas, o total de mutantes fixados por geração é proporcional à taxa de mutação. E o número de gerações para fixar um mutante é dependente do tamanho da população, 1 sobre U. Vocês entenderam? Então, as duas coisas iam se compensar. Então, para a maioria dos grupos, aparentemente, isso aí é verdade. Mas existe efeitos de gerações. Em alguns casos, a gente encontrou, por exemplo, baleias e ratos, né? Então, aqui a taxa de evolução em sítios de base silenciosos, elas são mais rápidas em grupo, com tempo de gerações mais curtos. Então, veja, a taxa de evolução é diferente em sites que estão evoluindo sem ação da seleção natural, né? Ou seja, mutações neutras, né? Mutações que codificam o mesmo aminoácido, né? E aqui a gente tem a taxa homem versus chimpanzé, homem versus orangotango, homem versus macaco, né? No velho mundo, old world, né? Gado versus cabra, gado ovelha versus cabra e camundongo versus rato, né? Aqui o número de sítios foi estudado, o número de proteínas, né? Aqui a divergência, né, que foi observada, aqui a taxa. Então, tempo de geração longo, a taxa parece ser menor do que nos artiodátilos, que evoluem mais rápido, e os ratinhos evoluem mais rápido de todos, tá bom? Então, existe efeito de geração. Então, enquanto de que isso aí normalmente é verdadeiro, para muitos casos, a taxa de mutação é proporcional a gente vê vários casos em que você tem efeitos de gerações, tá? Então, normalmente, o que as pessoas fazem quando elas fazem uma filogenia, elas calibram o relógio molecular para aquele grupo em particular, usando os próprios dados de filogenias, tá? Bom,
Outra coisa também que é interessante é a heterozigossidade de uma população, ela é proporcional ao seu tamanho e à taxa de mutação. Então, você tem 4 vezes a população, essa taxa de mutação, dividido por 1 mais 4N1, né? E no livro eles deduzem como se chega nessa fórmula, né? Mas aí você pode calcular a heterozigosidade da população. Bom, então, no total, normalmente você não vê efeito de geração, mas quando você compara taxons muito diferentes, aí você vê. E desses três, aparentemente boa parte da mutação ocorre na meiose, né? Bom, aqui é o tamanho populacional e a diversidade genética. Então, aqui a gente tem várias espécies, né? Essas roxinhas aqui embaixo, elas são é, arbustos, né? E Eucalyptus alvens é uma árvore, né? E veja, aparentemente as populações, né, que é o tamanho populacional, né? Variando de 1 até 10 a 5, né? E aqui a gente vê a diversidade alêlica, né? Então, as árvores, aparentemente, elas vivem bastante tempo e elas estão em florestas grandes, então elas têm mais diversidade alêlica, né? Do que as plantas que vivem em pouco tempo, né? E podem estar em populações mais fragmentadas, né? Mas, em geral, a gente vê um efeito que, conforme a gente aumenta o tamanho populacional, a gente aumenta a diversidade de alelos, né? É, então, é, populações em pequenos, né? Então, aqui as bolinhas verdes escuras são populações pequenas, né? E aqui a gente vê de que conforme aumenta a população, aumenta a diversidade de alelos. Então, a heterozigosidade aumenta conforme se aumenta a população, tá? Bom, aqui é a deriva genética e a seleção natural nos besourinhos de tamanho diferentes, né? A população de tamanhos diferentes. Então, quando a população tem 10 indivíduos, quando a população tem 100 indivíduos. E tem uma seleção natural em favor do alelo B+. E a frequência dele começa em 0,5 e vai aumentando. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, quando a população tem 10, a deriva genética frequentemente ou derrota o gene vantajoso, ou fixa ele mais rápido do que o esperado. Então, aqui a média de todas as populações é semelhante ao aumento que ocorreu. Então, veja, quando que a seleção natural ocorre nos dois, em média, aumenta a frequência do gene nos dois, a deriva genética faz mais variação dos resultados do que numa população grande. Então, veja, a deriva genética pode derrotar a, é, a aumentando ou diminuindo a taxa de fixação de genes, mesmo que estão ocorrendo seleção natural, tá bom? Então, a deriva genética em populações pequenas pode ser mais forte que a seleção natural, né? Então, veja, para sumarizar as três coisas que a gente viu, as seis coisas que a gente falou agora, a teoria neutra da evolução molecular sugere que a evolução molecular é devido à deriva genética. Então, ele foi contra a hipótese ganhadora, selecionista, né? Que falava que tinha muita variação e tinha. Só que o Kimura falou, tem demais. E aí, ele falou, a evolução molecular é rápida demais e cheia de polimorfismo. E pelo argumento da carga genética, não pode acontecer isso. Depois, a evolução molecular é constante demais. Ou seja, ela corre como se fosse um relógio, né? E a evolução molecular mais rápida em regiões funcionalmente menos importantes, isso aí é o contrário do que é esperado pela teoria selecionista. Porque a teoria selecionista diz que a seleção natural leva à mudança da frequência dos genes e provoca a evolução das moléculas, e por isso que elas são mantidas diversas. Na verdade, aparentemente, é deriva, né? Agora, o conceito da carga genética não é mais considerado conclusivo, porque provavelmente, né, tem organismos que podem pagar uma carga genética muito grande. Por exemplo, mesmo seres humanos, os espermatozoides que você produz, né, são centenas de milhões, né?
Então você pode pagar qualquer carga genética com isso. E, né, aí você elimina espermatozoides que não se mexem tão rápido, né? E mesmo uma mulher, ao longo da vida, produz entre 300 e 400 ovulações, né? Isso sem contar que no corpúsculos polares, hum, gametas mutantes frequentemente são segregados. Então, na verdade, a carga genética que a mulher pode pagar também é grande. E em organismos que produzem milhões de ovos, a carga genética que você pode pagar é muito grande. Então, o argumento da carga genética não é considerado conclusivo hoje. Agora, a taxa constante de evolução molecular originou o relógio molecular e é muito importante hoje em dia. Então, a gente mostrou a filogenia dos leões e tigres e assim por diante, e a filogenia dos cachorros, só para ilustrar, né, de que hoje em dia boa parte do nosso trabalho é feito baseado, né, as filogenias são feitas com dados moleculares e o tempo da evolução é usado com o relógio molecular. A taxa constante de evolução molecular originou o relógio molecular e é muito importante hoje em dia, né? Quando comparamos a evolução molecular com a morfológica, a molecular é estocasticamente constante. Eu dou exemplo de que, ó, peixes. Peixes não tem perna, não tem perna, não tem perna. Aí, por volta de, sei lá, uns 300 milhões de anos, ou 350 milhões de anos, surgem os anfíbios, né? E eles colonizam a Terra, e aí, de repente, você tem os tetrápodes. Aí, depois, todo mundo tem quatro pernas. De vez em quando, alguém, a cobra, por exemplo, perde as pernas. Ou a baleia, que reduz as pernas de trás, né? Elas ficam invisíveis, né? O fêmur está perdido no meio do corpo, né? E com um pedaço do quadril, né? E a parte da frente vira nadadeiras, né? Então, foi de 4 para 2, né? Mas a maior parte dos vertebrados continuam com quatro patas. Então, veja, episódica evolução, né? As aves não tinham asas, né? Tinham braços. Aí um belo dia surgem asas. Aí fica asas em boa parte dos pássaros até hoje. Então, a evolução morfológica ela é meio episódica, estocástica, né? No sentido que surge alguma coisa e depois para. Enquanto que não, a evolução molecular é como se fosse um relógio. Toque, 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 toque. Como vai passando o tempo, ela é estocasticamente constante, ao invés de ser estocasticamente irregular, como a evolução morfológica, né? É, e olha, veja, para trocas sinônimas, a evolução é mais rápida em linhagens com períodos de geração mais curto, como a gente viu pelo teste de taxa relativa. Para as trocas não sinônimas, às vezes é constante, às vezes não. Então a gente terminou esse segmento aqui, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que a teoria neutra não explica. Mas isso aí vai ser no próximo episódio. Deixa eu fechar aqui e parar a gravação, né? Interromper a gravação. Então tem mais aí. Eu estou fechando o bloco 2, o próximo bloco é o bloco 3, do capítulo 7.